Boa noite a todos. Melhor, né? Mais legítimo. Bom, queria dizer, a FUPAM fez um convite a mim para que coordenasse uma equipe que desse conta desse termo de referência, desse conjunto de produtos que o contrato exigiu. E nós, nesse convite, acho que o critério que a FUPAM utilizou entre os muitos professores possíveis dentro da FAO para trabalhar nisso, foi o fato de conhecer a cidade, de viver aqui. O que também foi um critério que eu utilizei na composição da equipe para esse arranque inicial, que é elaborar um plano de trabalho, né? Essa equipe hoje já está bem maior, mas essa foi a equipe que conduziu a construção do plano de trabalho junto à CEPLAN. Então, trata-se de um trabalho feito em parceria com a CEPLAN, né? E cada um aqui tem do meu ponto de vista, um papel estratégico numa determinada especialidade do conjunto de conhecimentos necessários para construir esse plano, né? Eu, começando na ordem que está aqui, eu sou arquiteto, urbanista e tenho algumas experiências em projetos participativos, né? O principal projeto participativo que eu coordenei foi o projeto do Centro de Reabilitação, o projeto de reabilitação do Centro Histórico de Amparo, né? Que naquela ocasião foi, do ponto de vista do projeto participativo, uma experiência modelar que foi utilizada pelo Ministério da Cidade, a Caixa Econômica, para esse tipo de construção de elaboração de um diagnóstico e de uma proposição para o Centro Histórico de Amparo, que mobiliza as questões de patrimônio, cultura, meio ambiente, mobilidade urbana, né? Mobiliário urbano, comunicação visual e respeito ao centro histórico, né? Quer dizer, atualmente, acho que o trabalho que eu tenho feito é na área do Cabo Sul de cima, né? Renova São Paulo, na cidade de São Paulo, que foi um projeto que foi escolhido para representar o Brasil na última Bienal de Roterdã, né? Um conjunto de intervenções na área do Cabo Sul. A Vanessa, que é professora da PUC, é uma professora também com uma participação em processos participativos, mas com uma experiência que é de dentro da gestão pública, né? Dada a sua inserção na Prefeitura de Santo André. Então, tem uma experiência de lidar como ente público, uma experiência no processo participativo. O José Armênio Brito Cruz é um arquiteto que tem bastante experiências em projetos urbanos e em projetos estratégicos e planejamento estratégico, né? A Renata Seminha, parceira dele em atividade profissional e tem a mesma experiência, né? A professora a arquiteta Violeta Cubruzzi também tem uma forte experiência na gestão pública, né? Ela é recém-aposentada e tem experiência entre urbanismo e geografia humana. Mas a última passagem entre toda a carreira dela na Prefeitura Municipal de São Paulo foi a SEAB, né? E ela ajudou a implantar o ABISP, que eu acho que é uma maneira de construção de banco de dados sobre o território paulista exemplar. Desculpa, a Vanessa está aqui. O Zé Armênio está aqui na ponta. A Renata está aqui. E o Donizete está aqui. Donizete é um geógrafo com mestrado em Geografia Humana, com bastante experiência na área de cartografia, de georreferenciamento e cartografia temática. Professor, meu colega de aula, professor Eugênio Queiroga, do Departamento de Projeto, também tem uma participação bastante estratégica, porque ele coordena uma rede chamada Rede de Estudos, Sistemas e Espaços Livres nas cidades brasileiras. O que vocês vão ver, é extremamente importante para a gente
compreender uma estratégia de intervenção. Os demais arquitetos aqui compõem a equipe da subsídio à construção dos planos, são alunos de pós-graduação, alguns meus alunos, outros não, na pós-graduação na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, né? São alunos de mestrado, uns já concluíram, também para o doutorado. Bem, essa equipe hoje já está ampliada porque o trabalho se iniciou. Não foi o trabalho, foi a equipe que reuniu subsídios para construir o plano que nós vamos apresentar. Como o Fernando Cuco disse, o nosso objetivo aqui é elaborar uma proposta, né? Uma proposta que depois vai, a proposta que é a voz da Secretaria, a voz do Poder Executivo, né, propondo uma modificação, enfim, para futuro aprovação e debate para a sociedade aí, para a sua Câmara, aprovar essa lei, né? Então, uma proposta de lei de uso e ocupação do solo. E essa tarefa, ela é uma tarefa afim, pelo seu conteúdo, pelo tipo de debate que ela suscita, ela é afim à reflexão sobre o plano diretor. Muito do que se precisa discutir para fazer uma revisão de uma lei de uso e ocupação do solo é matéria também do plano diretor. Então, a gente tem como um subproduto aqui, quer dizer, um segundo momento do produto, é oferecer subsídios para a revisão do plano diretor que irá se iniciar, né, em breve. Então, para que isso seja feito, nós precisamos alcançar objetivos preliminares. Quais seriam? Essa lei serve aqui. Essa lei, ela deveria ser a expressão de um desejo de cidade. Que cidade é essa que nós queremos, que nós vislumbramos? Que futuro é esse que nós pensamos para o nosso município? Né? Então, nós precisamos primeiro nos indagar sobre as características físicas, as características do desenho dessa cidade e o modelo do seu desenvolvimento. Nós temos que pensar nisso antes, para que esse pensamento ou essa intenção se reflita numa lei que instrumentalize os nossos desejos. Para isso, a Constituição brasileira, sobretudo a matéria que fala, especificamente, que é a mais conhecida, né? Seus artigos que falam, que são chamados também, conhecidos como Estatuto da Cidade, nos confere uma série de instrumentos, né? Instrumentos onde muitos deles foram elaborados, posso dizer, sem nenhuma pretensão, na nossa casa, lá na FAUSP. Professoras também trabalham com a gente, nosso departamento, estiveram à frente do processo de construção do Estatuto da Cidade, entre eles a primeira dirigente do Ministério da Cidade, que é a professora Hermínia Maricato. Essa legislação, ela estabelece alguns instrumentos. Esses instrumentos são estratégicos e efetivos de intervenção, e muitos deles à mão, né, da sociedade. Muito bem. Nos interessa identificá-los, pensar em quais são aplicáveis no nosso território e em que circunstâncias. Então, para isso, nós também temos que construir esse objetivo que é preliminar a um texto, ao verbo, à escrita, né, grafada em lei. Bom, o escopo do nosso serviço, né? Elaboração do plano, que foi já concluída e é o que nós vamos mostrar para vocês. O trabalho de prospecção de dados é um trabalho de levantamento de uma matéria intensa de várias, que nós chamamos de categorias de análise territorial sobre a cidade de Campinas. A ideia aqui, mais do que um levantamento de dados, sistematização de dados existentes, é construir uma base de dados que sirva como uma ferramenta de planejamento
para o município. A gente conhecer a cidade, fazer a construção de uma cartografia onde todos esses dados possam ser referenciados no nosso território e ele seja o grande instrumento do poder público poder pensar e agir e planejar a cidade no futuro. O outro trabalho, outra etapa do trabalho seria uma etapa de diagnóstico. Ou seja, com esses dados, com essa compreensão do território, diagnóstico nós chegamos. E aí nós temos dois momentos. Um momento é o diagnóstico chamado técnico e o outro chamado comunitário. Ou seja, a dimensão do conhecimento, da vivência do território, do seu cotidiano, do seu dia a dia pelo cidadão, que não seja, provavelmente, uma visão técnica, que seja a visão dos cidadãos e dos habitantes do nosso município. Um outro produto é estudar os instrumentos urbanísticos. É uma matéria bastante conhecida, mas sempre significa estudar os instrumentos urbanísticos no nosso caso. Ou seja, reconhecer a sua aplicabilidade e o uso estratégico desses instrumentos na direção da cidade que nós queremos. Então, a gente considera que esses 4 primeiros produtos são produtos afeitos a uma dimensão de diagnóstico. Se a gente construir um diagnóstico, uma compreensão do nosso território, sobretudo do nosso território, que eu chamo nosso território vivido, o território que recebe as atividades da vida na cidade, a gente teria elementos para entrar numa fase propositiva. E essa fase propositiva começa por uma proposta de estruturação territorial. Que desenho é esse de cidade? Quer dizer, vamos ensaiar uma configuração de cidade, vamos pensar numa estruturação estratégica da cidade que ofereça bases para a gente pensar a lei. A lei, ela vai ser tanto melhor quanto mais ela conseguir refletir esse diagnóstico e essa dimensão propositiva de uma cidade ou outra, que não é a cidade de hoje, a cidade que se quer, a cidade pretendida. Então se trata de estabelecer rumos, estabelecer parâmetros para esse desenvolvimento futuro da cidade. O que eu estou mostrando aqui, eu acho que a prefeitura vai divulgar o plano na íntegra, Esse plano está detalhado, por escrito, e bastante. Então, o que nós estamos mostrando aqui hoje é só a síntese desse plano, e aí a leitura acho que demanda o tempo. Mas esse quadro aqui, ele reflete no tempo e na sua organização ciência espacial o que foi a metodologia. O primeiro dos nossos desafios nesses 2 meses aqui de trabalho junto à CEPLAN foi construir o método de trabalho. Como é que se vai fazer as nossas atividades, o nosso cotidiano de trabalho para atingir as metas dos produtos que se pretende. Então, o primeiro produto foi isso, foi esse plano aqui. Então, nós estamos agora iniciando o que eu vou apresentar. Nós começamos por um estudo da legislação urbanística vigente. Por que rever a lei de uso e ocupação do solo de Campinas? Essa é a pergunta básica que nós devemos nos fazer. Nós fomos contratados para rever, a prefeitura tem uma intenção de rever, a sociedade tem um pleito de rever, quer dizer, a crítica diz que ela está defasada, ela é de 1988, ela não corresponde à realidade atual. Tá bom. Então, por que nós estamos revendo? Quais são os problemas dessa lei e do conjunto de leis complementares, paralelas, superpostas, que regem o problema do uso e da ocupação do solo? Nós estamos acabando de construir um quadro mais ou menos parecido com esse, com um conjunto de regras onde a gente identifica as contradições, os pontos em conflito, os problemas
de regulamentação, às vezes excessiva, sobre uma determinada matéria, e às vezes as lacunas, né, e brechas que a legislação não olha. Então, nós estamos fazendo esse estudo, né, para fazer um primeiro hipótese de trabalho, que a gente chama aqui de um diagnóstico preliminar. Nós acreditamos que todo trabalho, toda produção de conhecimento, ela tem que ser motivada pelo reconhecimento de um problema. O pensamento e o conhecimento se faz quando ele está estimulado por um problema real. Qual o problema? Reconhecer, discriminar, né, hierarquizar, enfim, organizar esse problema, reconhecê-lo de maneira real, ele nos dá indícios para definir quais são efetivamente os nossos objetos de projeto. O que significa esses objetos? Nós temos que caracterizar os problemas, identificar os problemas da cidade e, sobretudo, localizá-los no território. Quais são nossos problemas e onde eles se apresentam. Os problemas são diferentes, a cidade não é homogênea, né? E as complexidades desses problemas, os graus desses problemas, os lugares onde as suas ocorrências estão dispersas de maneira irregular no território da cidade. Então, nós temos problemas de que natureza, né? E onde eles se encontram, onde se pronunciam. Isso orienta também o trabalho de prospecção de dados. E assim como também dá indícios de como devemos tratar os instrumentos urbanísticos. Ou seja, esse diagnóstico preliminar é uma hipótese de trabalho. É uma hipótese de trabalho. Ele não é nada mais do que isso. E ele vai saindo da situação provisória para a definitiva, na medida que a gente começa a conhecer melhor o território. Ou seja, à medida que esse banco de dados começa a se tornar efetivo, onde os dados começam a ser manipuláveis, georreferenciados, né, Donizete? Cartografáveis, né? Então, esse trabalho de construção de dados, ele nos ajuda a rever o nosso diagnóstico preliminar. Isso aqui ocorre sucessivamente durante toda a etapa de trabalho. Método é processo, já nos dizia o nosso professor Milton Santos. Método é processo, né? Isso nos leva a um outro estágio de objetos de projeto, que por sua vez, num determinado momento, para concluir, ele vai nos indicar quais então daqueles instrumentos, né, vão ser utilizados e em que territórios. Ou seja, ao cabo desse processo de diagnóstico, nós queremos ter territórios eleitos e instrumentos eleitos. Eles nos dão a base, a orientação da fase seguinte, que é propositiva, que é a proposição de reestruturação territorial, né, e de indicação das bases para regular o uso e a ocupação do solo. Né? Quando concluirmos aqui, nós teremos elementos suficientes para transformar a proposta de reestruturação numa nova lei. Então, vejam bem, nós estamos aqui propondo para vocês, nessa primeira reunião de trabalho, né, que a gente pense na lei de uso e ocupação do solo como uma política urbana. Que ela seja agente, que ela seja construtora de uma nova realidade. Portanto, ela pressupõe uma dimensão crítica da realidade atual e uma elaboração de uma proposta, de um desejo de cidade. Nós pensamos que eu tomo um golinho d'água aqui, secou, né? Nós pensamos que como é que encaixa o processo participativo dentro dessa metodologia? Hã? Não, pode deixar mais ali que eu concluo nesse quadro, né?
Depois passo rápido nos demais. Olha, primeira coisa da participação. A participação, eu citei 2 exemplos, Amparo, citei Cabo Sul, poderia citar outros exemplos que eu me envolvi, em Maputo, na África, ou os territórios, né, do sertão de Guimarães Rosa, no alto do Rio São Francisco. Todo o projeto participativo, na nossa concepção, ele não pode nunca cair numa dimensão protocolar. Olha, aqui nós vamos aqui, apresentamos uma coisa, criamos aí uma dimensão de assembleia em cada etapa. Nós temos que construir trabalho de participação. Quando construir trabalho, nós precisamos ter conhecimento sobre o assunto que nós estamos debatendo. Esse conhecimento existe na sociedade, e quando não existe, nós podemos criar cursos de capacitação. Mas a gente gostaria de fazer o seguinte, quer dizer, gostaria não, nós vamos fazer o seguinte: a participação, ela é vital no processo de construção desse desejo. Por quê? Ela instrui com uma maneira, né, que é a maneira extremamente legítima, que é a do conhecimento do território vivido. Tem uma dimensão, que é a dimensão da experiência, da vida na cidade, que deve alimentar o conhecimento sobre a cidade. Então, a gente considera assim, que a nossa cartografia é formada por uma série de dados, que são dados físicos, dados censitários, dados demográficos, tudo isso que nós chamamos a geografia chama, de dados frios. A participação, ela entra para esquentar esse banco de dados. São dados quentes. Todo o processo participativo ajuda a instruir a construção do banco de dados com informação que escapa vamos dizer, essa dimensão fria, né, da base censitária. Então, nós temos 2 instâncias de participação. Posso pedir para... Vai lá para frente, depois a gente volta. Temos 2 instâncias de participação. Pode passar mais E uma é essa que vocês fazem parte, que é uma instância que ele chamou de Comissão Geral Participativa, onde esse plenário faz parte, os seus representantes, na Conceição vai explicar, onde as questões gerais de uso e ocupação do solo e essas estratégias, os problemas da condição do trabalho serão debatidos. Nós hoje vamos apresentar aqui logo ao final a dinâmica da primeira reunião de participação. E nós teríamos uma segunda instância de participação, que nós estamos chamando de comitês territoriais participativos. Ou seja, é uma participação representativa, de outra natureza, que diz respeito àqueles territórios que são focos de determinadas propostas, como nós estamos falando. Identificamos problemas, instrumentos que serão utilizados em territórios eleitos. Esses territórios chaves que formarão a base da construção de um comitê territorial, portanto não de questões gerais. Então nós teríamos assim, do ponto de vista da participação, essas seguintes instâncias. Essa participação representativa formada por um comitê geral, que vai acompanhar todo o processo, do começo até o fim, do diagnóstico até a proposição, e um CTP, que é o Comitê Territorial Participativo, que será instalado assim que nós tivermos identificação desses territórios e desses diagnósticos. Ele é construído um pouco depois, e também vai fazer parte do processo daí em diante. Nós prevemos, além dessa participação representativa, prevemos também uma participação direta, que já está elaborada, está prestes tecnicamente agora, a entrar no ar, na página da Prefeitura, que é uma enquete, que é uma participação direta, né? Que instrui uma percepção sobre a cidade. Quer dizer, uma fala de qualquer cidadão sobre um problema
uma questão que está ali colocada, que é feita ao uso e ocupação do solo. E além dessas instâncias participativas, nós teríamos uma outra instância que nós gostaríamos de ter em funcionamento o tempo todo, que é receber contribuição de qualquer organização que queira contribuir, né? Nós já fizemos uma atividade aqui, com uma oficina com a disposição de colaboração dos técnicos da prefeitura, né? De multissecretarias, né? uma interdisciplinar, que colaboraram com o diagnóstico sobre o problema, a sua experiência de aplicação da lei em cima daquilo que ela é demandada no seu cotidiano. Fizemos ontem um workshop colaborativo na PUC de Campinas e pretendemos fazer isso com as universidades, com a USP, da qual a maior parte da equipe faz parte, e com a Unicamp, da qual também nós já estamos em tratativas de criar uma atividade também por lá. Poderíamos fazer também com outra, mas o meio acadêmico é um meio que tem muito material, muito estudo e que pode colaborar de maneira muito rica e direta sobre o nosso trabalho. Portanto, temos essas instâncias participativas e tem os seus momentos e as suas fases ao longo do trabalho, né? Que é essa parte, naquele quadro que nós estamos falando. Nós temos 4 fases onde seriam acionadas essas instâncias. A mais geral, a CGP, a CTP e as que são constantes, que é essa dimensão colaborativa e a da enquete digital, que vai ficar no ar aí durante 2 meses, né? E vamos dar uma primeira expressão da fala. Então, temos um momento de elaboração conjunta do diagnóstico, uma fase de preparação de material para a formação dessas instâncias, vocês vão ver a primeira hoje, uma fase de escuta, sensibilização e capacitação, quando for o caso, né, para aquelas comunidades que assim se faz necessário, debate de propostas no segundo momento, onde termina-se o diagnóstico, começam as outras fases, que é a fase de propositiva, e aí nós temos também as instâncias, né, dos elementos preliminares, que é aquele proposta de restauração, e depois o debate final, que já é o debate do texto da lei, para ver se ela realmente consegue expressar, a gente consegue traduzir em texto o nosso desejo de cidade. Agora vamos voltar para trás. Bom, então, a formação do CGP e a participação da fase construção do banco de dados, diagnóstico, instrumentos eleitos, quer dizer, toda essa fase de diagnóstico, a gente vai ter elementos para formar os CTPs, né? E vamos ter aqui as diversas formas de atuação, estão detalhadas no plano, para construir essa participação ou direta, que é a enquete digital e a colaboração, ou a representativa, que são vocês e os comitês, o comitê onde vocês fazem parte, que é a Comissão Geral, e depois os CTPs. Repetimos essa mesma dinâmica de debate na fase propositiva em 2 fases. Uma para avaliar a restauração e outra para avaliar a lei. Estou terminando. Agora a gente volta. Só para vocês terem uma ideia, a título de só de exemplificação, o que é essa construção do banco de dados, né? Não está fechada. Se houver algum layer ou alguma camada de informação que não está contemplada e de repente se fizer necessária nesse processo onde a participação indica uma questão nova, nós vamos adicionando. Mas por enquanto nós temos uma categoria de análise territorial chamada configuração territorial, onde tem aqui a dimensão material da cidade, digamos assim, física, seja natural ou artificial, construída pelo homem, e também até as futuras, ou seja, na medida que a gente perceba que já há demanda para empreendimentos novos que vão impactar a cidade em que medida, né? Então nós temos aqui um levantamento do que é esse patrimônio, do que é essa estrutura fundiária, do que são os loteamentos, sistemas de parques, enfim, né, a dimensão da configuração territorial. A segunda, a das redes, né, esse entroncamento de redes que define a característica do tipo de desenvolvimento urbano na cidade de Campinas,
e aí, obviamente, pelo seu desenvolvimento socioeconômico, a caracterização da população, né, são dados censitários, a caracterização dos domicílios, também são dados censitários, a caracterização econômica, né, isso vocês vão ter detalhado, mas só para vocês identificarem quais são as temáticas que essa cartografia está começando a retratar. Ou seja, à medida que a gente tiver isso à nossa disposição, esses dados estarem georreferenciados, estarem localizados na realidade do município, representado através da cartografia, nós vamos ter um grande avanço do ponto de vista instrumental para a atividade do planejamento. Equipamentos e serviços de interesse coletivo, né? E o estudo da regionalização, quer dizer, como a cidade foi dividida, né, como estruturas e unidades de diagnóstico e de proposição ao município, né? Com isso, e dá um plano geral do que é essa prospecção de dados. A gente considera que muito da atividade participativa o grande objetivo da atividade participativa é criar novas camadas e novas categorias de análise territorial. Bom, é muita coisa para ser feita e nós temos aqui esse cronograma, que também está detalhado lá, atividade por atividade, semana por semana. Mas aqueles produtos estão mais ou menos assim, né? Quer dizer, aqui, fim de julho, terminamos o plano, agosto começamos a discussão, e já estamos fazendo o que seria a etapa da construção e prospecção, já iniciamos a etapa inicial de diagnóstico e de estudo dos instrumentos urbanísticos, que vão até janeiro, né? Depois inicia-se a fase propositiva e termina em meados de 2015. Portanto, é um trabalho distribuído no tempo, né, de um ano e já estamos aí no terceiro mês, né, de produção. Obrigado.